os donos da bola. Oferecimento, promoção Skin Oktoberfest. Acesse o site e participe. Sexta-feira, estamos entrando no ar, rodada importantíssima para a dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro e com os dois jogos neste sábado, ou seja, já amanhã. Então tem muita coisa para a gente falar, né? O campeonato não para. A gente ontem estava ainda repercutindo a rodada de quarta, pois é, hoje já estamos projetando a rodada de amanhã. Participe conosco pelo Twitter, @donosdabolaRS, na fanpage do Facebook ou se preferir, lá no nosso Instagram. Estou com a rapaziada aqui, Ribeiro Neto, Daniel Oliveira e Luiz Carlos Reck. Está chegando um matador no estúdio, você vai anunciar daqui a pouco. Matador. Mas está chegando um matador. Fazia gol pra caramba. Fazia gol e foi muito importante num determinado momento difícil da história tricolor. Verdade. Estivemos no café com o presidente hoje, daqui a pouco vamos falar bastante. Números foram escancarados. O presidente Vitório Pífero convocou parte da imprensa para um café falando da sua gestão. O nosso convidado estiver aqui, eu tinha muito cabelo quando ele jogava. E o Ribeiro Neto comeu muito no café da manhã. Eu imagino, isso não é nenhuma surpresa. João Batista Filho, lá na Central Band do Esporte. Boa tarde, João. Tudo bem? Boa tarde, Chico, para todos que estão nos assistindo. Estive neste café e já destaco uma situação importantíssima colocada pelo presidente Vitório Pífero. Ele revelou que está cogitando ir à FIFA por conta do assédio em Rodrigo Dourado. Várias equipes do futebol mundial, principalmente, claro, da Europa, estão tentando tirar o jogador à força do estádio Beira-Rio. Tem uma específica que a gente ainda não descobriu, mas é fato. O Rodrigo Dourado está sendo assediado, os clubes vão direto no jogador, tentam passar nas costas, por trás do Internacional e claro que a direção não vai deixar isso acontecer. Recentemente, o Rodrigo Dourado trocou de empresário, o Inter não se queixa do Baidec, Jorge Baidec, que é o seu novo empresário, mas eles estão tentando fazer isso e por esta questão, por esses clubes tentarem ir direto no jogador, o Inter pode parar na FIFA, Chico. É uma joia que tem o Internacional, o Rodrigo Dourado, e que vai sair iminentemente, não tem como. Mas realmente existe essa artimanha dos empresários, vão direto no cara, seduzir o jogador, tá certo. Sabe por quê, né? Porque aqueles valores que muita gente achou que eram estratosféricos quando eu divulguei, não eram estratosféricos. A moeda deles vale R$6. A da Inglaterra é 6 hoje. 5,92. 6 vezes. Quer dizer, então, vai e oferece 15, 20 milhões para o jogador. Imagina. Na mão. Por isso que os 100 milhões não vão ser para o Internacional. E na época seriam para o Internacional. O Inter podia ser campeão da América, poderia jogar o Mundial, o Dourado era o melhor jogador do time, ainda é, junto com o Alisson. Quer dizer, então tem tudo isso. E os caras sabendo que o jogador é pressionável, todos nós somos, né? Vem com um caminhão de dinheiro, vai fazer o quê? Então é uma artimanha suja dos ingleses. Eu invejo aqueles que conseguem fazer contratos em dólares. Sem dúvida. Com a alta do dólar hoje... É que esse é outro assunto do café da manhã. O D'Alessandro ganha em dólar e o Inter nunca conseguiu pagar o D'Alessandro uma em crítica dia. ao D'Alessandro, entendi. Não, foi um elogio. Não é só o D'Alessandro. Não, o D'Alessandro agora vai ter que Não negociar. é crítica. Foi um elogio. Não, eu não sabia que você estava trabalhando no registro agora, cartório, banco, enfim, que tu fica Não, eu cuidando vou do te dizer contrato. então, já Conversou bem. Para não ficar Eu não uma me coisa, preocupo com o contrato para não do ficar uma jogador. coisa rasteira. É que ele foi convidado para ir Como para a tu China. fizesse? Não, Viu, porque tu viu, Chico? fizesse? Ele foi convidado para ir para a China, hein? Não esqueçam. É. Ele ia ganhar um caminhão de dinheiro. Pois é. Aí, ali surgiu a possibilidade de indexar ao dólar, porque o Inter não podia bancar o que os chineses iam pagar. Vou explicar Olha só, então. É bom, né? Porque tu deixou no ar e aí gera interpretação. Não, uma interpretação maldosa do amigo, né? Ribeiro. O teu tom foi irônico. O presidente Vitório Pífero, né? Eu estou bonito hoje. Presidente Hoje Vitório não, Pífero. sempre. Mas hoje eu estou elegante. Hoje está mais. O presidente Vitório Pífero, né, disse que estava preocupado e estava negociando com empresas porque alguns contratos feitos pelo Internacional são geridos pelo dólar, com empresas de fornecedores. Então não é só o D'Alessandro? Calma. Aí eu estou terminando. Aí é o seguinte, eu perguntei por uma curiosidade jornalística, já que havia essa dificuldade, e que o Inter, a informação, quer negociar com essas empresas no valor do dólar contratado. Do tipo assim, eu contratei um negócio do dólar 2,40. Hoje ele está R$4. Mas se eu sou o jogador, eu não aceito. Aí é que está. Óbvio. Foi por essa razão que eu perguntei quantos jogadores o Inter tinha nessa condição.
Se existiam jogadores, e o presidente falou 2 jogadores. Lisandro Lopes e D'Alessandro. Depois o presidente corrigiu e disse, não, o Lisandro Lopes já foi acertado. Então, só o D'Alessandro tem esse problema, entre aspas, do dólar. Isso não é nada, isso é só uma informação. Porque, aliado ao que diz o REC, que é um dos caras mais bem informados desse país, o Inter tem dificuldades para bancar o que pagou para o D'Alessandro. Então, o senhor não venha com churumelinhas aí, entendeu? Eu só estou dando uma informação. Agora, Chico, se eu fosse o D'Alessandro, eu faria a mesma coisa. Eu estou elogiando, ele foi muito competente. Na esteira do que tudo, diz, D'Alessandro. na esteira do que diz o Ribeiro e indo ao encontro do que eu estava falando. O presidente não quer que as pessoas aceitem. Não quer. Porque vai colocar atrás da fila. E eu louvo que o presidente tenha sido tão transparente. Quem quiser receber pelo valor do dólar antigo, vai receber. Quem não quiser, vai entrar lá no final da fila. Ou seja, dobrou o valor, né? Não, e são muitos credores. Dobrou o valor. Aí, até chegar a vez do cara, isso é igual Justiça do Trabalho, quando quebra a empresa. Se o cara estiver na frente da fila, ele vai receber. Do contrário, é o espólio. É o espólio. Não é o caso do Inter, né? Quero mais detalhes desse café da manhã que o presidente Vitório Pífero convocou a imprensa. A gente tem detalhes aí sobre a gestão colorada. Nós vamos falar dos jogos desse sábado, no embalo dos resultados positivos aí da última rodada, a dupla Grenal, né? Que rodada para a dupla Grenal no meio de semana. E aí, embalado por isso, busca objetivos diferentes nesse sábado. O Grêmio tenta se aproximar do líder e o Inter para ingressar de vez no G4. Acompanhe. A vitória sobre o Atlético Paranaense foi um alívio. Graças a Deus a gente conseguiu 3 pontos, agora feliz pela vitória, mas agora pensar rapidamente no nosso próximo rival que vai ser o Palmeiras. O retorno do Grêmio a Porto Alegre foi marcado pela tranquilidade depois de um resultado que fez o time se recuperar da derrota para o São Paulo. Se depender do calendário, o Grêmio nem sai do aeroporto, já fica por aqui mesmo. É que o próximo jogo também é fora de casa. E contra o Palmeiras, o tricolor quer vencer para seguir firme na parte de cima da tabela. A gente trabalha para isso, né? Para que fora de casa a gente possa jogar igual dentro, né? Então, e buscar a vitória a todo momento. Então, contra o Palmeiras não vai ser diferente, buscar a vitória a todo momento. Mas a alegria de um se mistura com a tristeza de outros. Marcelo Groy está fora. O torcicolo ainda incomoda. Outra preocupação é Galhardo, com uma lesão na coxa. Em relação à tabela de classificação, a distância para o Corinthians diminuiu novamente para 6 pontos. E o tricolor teve uma ajudinha do Inter. Não. A gente não está muito preocupado com eles, estão preocupados com a gente, jogo a jogo. E graças a Deus vencemos, que é o mais importante, independente do resultado dos outros. E no Beira-Rio tem muita gente feliz. Pela primeira vez no campeonato, o Inter conquistou 3 vitórias seguidas. A gente trabalha, e a gente tem convicção, e a gente treina, e é isso que a gente faz. Mas a gente não fez nada mais do que a obrigação. O G4, que parecia tão distante, está mais perto. Estamos conquistando os pontos que a gente entende que tem que conquistar de qualquer forma, principalmente dentro de casa. E é jogo a jogo, não tem que pensar lá em cima na tabela, tem que pensar jogo a jogo, aí sim, né, a consequência será natural de chegar lá perto. Mas as lesões também atrapalham o Inter, que enfrenta o Figueirense no Beira-Rio. Vitinho saiu de campo machucado e é dúvida, assim como o D'Alessandro, que nem jogou por causa de dores nas costas. Já Nilton está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Daqui a pouco o Carlos Della Rocha atualiza as informações aí dos jogos do final de semana, junto com o João Batista Filho também, porque os dois têm desfalques importantes, tanto o Grêmio quanto o Internacional. Mas eu estou com uma esperança. Olha, meu Deus eu não do sei. céu. O dia tá O chuvoso. Ribeiro, me permita, a gente vai falar dos jogos depois, para apresentar o nosso convidado. Grande Nildo, centroavante, autor do gol do título da Copa do Brasil de 94, o cara que, juntamente com toda a equipe, né, mas foi o responsável naquele momento por levar o Grêmio à Libertadores do ano seguinte. O Grêmio levantou o caneco e teve uma infelicidade, né, Nildo, que foi a ruptura do tendão de Aquiles e você não conseguiu ter uma sequência. Mas está na história tricolor e está em Porto Alegre por um motivo muito nobre. Tem um jogo amanhã na Arena às 11 da manhã, entre os campeões de 95, comemorando aí 20 anos da conquista, e o Banguzinho, que ficou tão conhecido, né, por vencer o Campeonato Gaúcho na década de 90. Vou dar uma contextualizada no que é o Banguzinho para essa nova geração que talvez Depois não eu saiba. deixo tu falar bastante. Que tá, legal. Agora deixa o Nildo falar e se apresentar. Obrigado, Nildo.
Primeiramente, agradecer estar presente aqui no Dono da Bola. Pessoas que eu não via há muito tempo. Chegou e falou assim, na época tinha cabelo. Mas até comentei ainda agora, ganhei muitos troféus de melhor em campo, da Guaíba. E eu digo assim que eu sou paraense de natureza e gaúcho por adoção. Tenho um filho que nasceu aqui, o Nilo, e é gremista, no pay-per-view assim, de ficar bravo quando o Grêmio perde, nessa fase assim, tá radiante. E é sempre bom estar num lugar onde você foi bem, onde você é bem tratado, e ainda mais numa causa nobre, e rever pessoas que deram o seu melhor pelo um clube centenário como o Grêmio, isso aí não tem preço. O ingresso custa R$5 ou 3 quilos de alimento não perecível. Para ajudar uma família que o pai, o patriarca, está com um problema seríssimo, né? E procurou o Dinho, e aí o Dinho adotou. É o Leonardo Cazê, o menino que sofre de câncer. Que bonito. Que precisa dessa verba. Não, mas não é o pai? Então são duas coisas. Eu vi que tá para ajudar o menino Léo aí, o menino Léo. É para ajudar alguém que está precisando. Eu quero dizer o seguinte. Deixa só o Nildo concluir, Ribeiro, por favor. Quando me entraram em contato para este evento, assim, na hora eu topei de bate-pronto, procurei organizar minha agenda, que eu dou treinamento lá e vim, cara, porque acho que essa iniciativa do Dinho, assim, eu falo assim que ele é o artilheiro do título. Ele bateu aquele pênalti de uma forma assim, com tanto prazer, que a bola saiu numa velocidade e eu fui o primeiro a correr para abraçá-lo, sabe? E fico feliz, convido, vamos encher a arena. Cheguei no aeroporto, já fiz a propaganda, muita gente que veio me cumprimentar. Vamos levar seu filho, vamos levar o vizinho. É R$5, 3 quilos de alimento. Toda causa nobre tem que ser bem valorizado. Momento solene agora, Nildo, viu? Porque você conseguiu concluir uma frase, o Ribeiro Neto normalmente não deixa. Fala, Ribeiro! Foi em tua homenagem. É que a presença do Nildo aqui... Te emocionou, assim? Tu ficou um pouco agitado. Me remete a grandes tempos, entendeu? Foi uma retomada do Grêmio fantástica, porque o Grêmio via de um vice-campeonato na Copa do Brasil em 1993, que decidiu com o Cruzeiro. O REC é o mais velho de todos, né, Nildo? Então ele sabe melhor do que eu. E nós acompanhamos aquele Grêmio de 94, que foi a tentativa, foi quando o Grêmio começou a reestruturar a sua equipe. Eu me lembro que o Grêmio trouxe o Aguinaldo, zagueiro, e revelou o Pingo, que ambos depois foram vendidos para o Flamengo. E Carlos Miguel também. Não, mas aí depois vieram os jovens, tá? E aí o Grêmio começou com o dinheiro da venda desses dois jogadores a fazer o time de 95, onde o Nildo conseguiu permanecer e colaborou para a conquista da Libertadores da América. Então, foi um tempo de glória para o Grêmio, foi um tempo onde o Grêmio conseguiu construir, teve sorte também, teve estrela também, porque afinal de contas fez um grupo linkado com sucesso, né? Deu liga, o time foi fantástico. Então, eu me lembro desse tempo com uma emoção, entendeu? E fico muito feliz em ver o Nildo, que aquele gol contra o Ceará, entendeu? Foi difícil, foi complicado, o futebol já estava meio nivelado, entendeu? Então... Nossa, o futebol já estava nivelado em 94, o Ceará foi para a superação, o Grêmio era muito melhor que o Ceará, não tinha nivelamento nenhum. Agora, naqueles jogos de mata, é complicado. E eu Sim, até... foi 0-0 lá e 1-0 aqui no início aí. Eu tava lembrando aqui, pro Daniel, pro Ribeiro, pro Chico, Nilton, que o nosso narrador, você citou a Rádio Guaíba, eu e o Ribeiro trabalhávamos lá na época. O Daniel trabalhou também. O Daniel também, nós trabalhávamos lá, os três. E a Bandeirantes, você também ganhou muitos troféus aqui, muito da Bandeirantes. Mas aí é o seguinte, eu me lembro que o nosso narrador gritou espalma Chico, e eu na hora gritei gol, porque eu vi que quando ele espalmou, a bola ia para dentro. Na rede porque o Chico, ele espalmou e parecia que ia conseguir tocar a bola para fora. Na cabeçada do Nildo. Foi um jogo fumeta. Nossa. Foi lá e tá ruim. A equipe do Ceará era uma equipe bem armada pelo Dimas Figueira. Eliminou... Sérgio Alves era o atacante aquele? Eliminou o Inter, eliminou o Palmeiras. E nós passamos um sufoco do caramba num Castelão, tinha quase 100 mil pessoas lá. Verdade. Nós aguentamos um 0-0, que não é um bom resultado no mata-mata. Geralmente é bom você empatar com gols. Mas a gente estava tão confiante, eu te disse, a espinha dorsal
passava uma tranquilidade tão grande, eu digo a espinha dorsal, que era o Fabinho, o Aguinaldo, o Pingo e o Paulão. E o Jamir. E o Jamir, mas Jamir era da casa. E o Ayup, que veio também, que eram os caras mais experientes. Aí veio da base o Roger, Carlos Miguel, o Emerson, o Leônidas. Entende? Leônidas. Aí eu cheguei e substituí o Gilson, quer dizer... Gilson Cabeção, E como ele falou, os anos 90 foi tão espetacular que o Grêmio também deu muita sorte, muita estrela, porque no ano de 95 saiu toda a espinha dorsal, os veteranos saíram todos. Paulão, Aguinaldo saiu, Pingo saiu, Fabinho saiu. Você estava machucado. Não, ainda estava, mas eu machuquei. Né? Aí chegaram uma nova espinha dorsal que hoje faz parte desse grupo imortal, que foi Rivarola, Adilson, Dinho, Goiano. Esses caras deram a estrutura para aqueles 10 ou 11 jogadores que a base fomentou para o Grêmio. Isso. Foi Carlos Miguel, que foi Andrezinho, que foi Arilson, que foi Roger, que foi Emerson, Danley, Murilo. Quer dizer, esses jogadores foram muito importantes. Em 94, esses que eu citei foram importantes para segurar a molecada. Os de 95, mais ainda para segurar, foi que é o que é falado, que é o ano dos anos 90, que é a história do Grêmio. Eu só não tenho, eu tenho uma dúvida, por isso que é bom que o Rex esteja aqui, que ele é o mais velho de todos nós. E de novo, entendeu? Assim, não, o pior é que não é, né? Pau a pau. O Inter e Ceará, o Ceará eliminou o Internacional no Beira-Rio, foi uma polêmica de arbitragem, porque o Elson, o homem borracha, Léo Feldman era o árbitro, fez o gol e não estava impedido, e o juiz marcou o impedimento. Então, eu não sei agora, Rex, se o Inter tivesse eliminado o Ceará, era a final Grenal. Ou o Ceará e Inter vieram do alto. Não, acho que era antes. Tinha mais um jogo o Inter, acho que foi quartas de final. Acho que daí o Inter ia para a semi. Eu estava nos Estados Unidos acompanhando, naquele mesmo dia de Internacional e Ceará, jogaram Brasil e Honduras. 8-0 para o Brasil. Último amistoso antes da... E eu constrangido, porque tinha que interromper uma narração importante, toda hora para dar gol do Brasil. Chegou uma hora que estava 5-0, você quer saber de uma coisa? Eu vou parar de cortar o narrador, né? O Paulinho confirma que seria uma final Grenal, sim. Final Grenal. Semifinal. Viu? Então poderia ter sido um Grenal, né? No final da Copa do Brasil. Está com a memória melhor que a minha. Embora a tua maior experiência, eu vê que o Bigodinho, o Nildo não abandona, né? Não, isso aí, quer dizer, o Bigode foi uma marca, né? Um estilo. Quando eu comecei a jogar, eu deixei um período, quando eu vim para cá, até... Veio da Caldense, né? Quando eu cheguei na concentração, os caras estavam jogando um buraco lá, o Aguinaldo, o Pingo, o Fabinho, o Filipão, o Banho, o Finado. Aí os caras, o Grêmio contratou um ator, cara. Aí eu disse, já caí na graça dos caras, já fui brincando também, né? Aí eu cheguei, 2 dias depois eu fui estrear lá em Livramento, cara. É bem bom de jogar lá naquele campo. Mas quando eu cheguei no Grêmio, eu me determinei a vencer aqui. Por quê? Eu vi a condição, a alimentação, daqui eu não vou dar o meu máximo e mais um. Aí meu irmão disse assim, treinava pra caramba e graças a Deus fui abençoado. Sempre tive um bom relacionamento com a imprensa. Ô Nildo, você tinha jogado no Novo Hamburgo, né? No Aimoré. No Aimoré, né? No Aimoré de São Leopoldo. Capitão Frone esteve no Remo, lá, o finado Capitão Frone, ele gostou muito de mim, aí eu vim. Cara, eu sabia que um dia eu ia jogar em time grande, cara. Não sei, aí 26 anos, 27 anos, eu reclamava com a minha esposa, vejo cada centroavante aí. Ela ficava... Não, é verdade. Se hoje eu jogo... Você já veio aqui com uma idade... na época, né? Na época eu era velho, ia fazer 28 anos. Hoje, 31 anos, o Grêmio contratou o Bobô, bom jogador. Tá novo, pô. Porque o Zé Roberto tá quebrando todos os paradigmas. Impressionante. Ele esticou a expectativa de vida no futebol. Eu falei com o Zé quando ele estava no Grêmio aqui. A mesma coisa quando ele subiu na Portuguesa em 96. Como é que pode, né? Não mudou nada. Só alguns fiozinhos brancos. Fazia tempo que você não voltava aqui? Não, eu vim 2 vezes. Eu vim na despedida do Danley e vim para um evento lá em São Marcos. Mas eu fiquei aqui em Porto Alegre, só fui lá no evento lá. Mas sempre é bom vir em Porto Alegre. E você é reconhecido nas ruas? Cara,
Você ainda tá com a mesma lata, né? Não pinto o cabelo, não pinto o cabelo. Isso é bom explicar. Não pinto. Mas tem uma tinta. Eu já ia pedir qual era a tinta. Outra. Olha, eu até você poderia pintar, não tem problema nenhum. Se você tem cabelo, que é uma grande coisa. Isso é bom, porque quando você faz alguma coisa que marca, aquela pessoa que viveu aquilo, ele vai te reconhecer sempre. E aí eu coloco o pé no saguão do aeroporto ali, sou reconhecido, os caras vêm abraçar, vêm pedir autógrafo, isso aí não tem preço, sabe? Isso é legal pra caramba. Vamos explicar do Banguzinho aí. Você quer falar, Ribeiro, sobre o Banguzinho? Não, assim, ó, em 95, o Grêmio estava tão envolvido com a Copa do Brasil que até acabou perdendo pro Corinthians na final. E qualquer coisa me ajuda aí, Rec, você que é mais velho. Eduardo Amorim era o técnico do Corinthians. Exatamente. Gol foi do Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca aqui. O Ronaldo Giovanelli era o goleiro. E o Grêmio estava tão bem que a torcida do Grêmio cantou o hino gremista ao final do jogo, né? A relação estava tão boa com a torcida. Bom, e aí o Grêmio, muito bem, né? Focado. Eu não sei se 95 foi o ano que o Grêmio jogou 3 partidas ao mesmo tempo. Foi. Num dia só o Grêmio jogou 3 partidas, tal o calendário dezembro né? de 94. Eu fiz pelo Campeonato Estadual. Eu fiz reportagem em 2 e comentei um. Para te ver como uma coisa assim. E o Banguzinho acabou se tornando o que é hoje time B. Né? Isso. Ou seja, o Grêmio estabeleceu um grupo que ia disputar o Campeonato Gaúcho, que era chamado pelo então dirigente Denis Abraão e sublinhado pelo presidente Fábio Koff de cafezinho. O gauchão, né? O gauchão era o cafezinho. Era o cafezinho. E foi colocado como Banguzinho o time que acabou até sendo reforçado na final contra o Juventude, tá? Consagrando-se campeão gaúcho. Então o Banguzinho foi campeão naquele ano. O Banguzinho foi campeão. Mas na verdade o Banguzinho era um time reserva. Sabe quem era o técnico do Juventude? Ivo Wortmann. Olha só. Curiosidades. Vou aproveitar a presença do Nildo aqui, para a gente poder projetar esses jogos de sábado. O Grêmio, te surpreende o trabalho do Roger como técnico, hein, Nildo, até aqui? O Roger, na época de atleta, ele sempre foi um cara assim muito centrado, estudioso, um cara muito observador. E ele, antes de ser treinador efetivado, ele teve bons trabalhos assim na parte de observação, como auxiliar, tudinho. Mas você pegou ele bem novinho, assim, bem né? novinho. Ele já mostrava assim alguma Sempre. O Roger sempre foi bem centrado, sabe? Tranquilão, dormia bastante na concentração, ficava na dele. E trabalhou com o Luxemburgo, né? Aí fez o trabalho lá no Juventude, depois foi no Novo Hamburgo. A gente sempre acompanha, sabe? Tem acompanhado. Trabalhou com um grupo experiente no Novo Hamburgo, isso aí deu para ele uma casca mais, porque conviveu com o Magrão, com o Leandrão, com o Luiz Mário, entende? E se você trabalhar com esse tipo de jogador que já teve lá em cima, você requer um jogo de cintura. Que detalhe legal que está trazendo. Entende? O Nildo, às vezes a gente deixa escapar isso. Ele foi amadurecendo dentro de um time pequeno. Isso aí. Aí o que aconteceu? Quando ele chegou no Grêmio, o que aconteceu? O Roger foi ídolo, ele recebeu um carinho porque o Grêmio estava naquela assim, estava se agarrando em qualquer coisa. Que o Filipão, com todo respeito, ele meio que descaracterizou e menosprezou o plantel atual. Aí o que ele fez? Ele foi, pegou um cara que é campeão mundial que estava jogado às traças e trouxe para o grupo. Esse cara é de grupo, o Edinho é de grupo, sempre foi de grupo. O que ele fez? Vou comprar a causa do Roger, vou trabalhar, vou correr pra caramba pra esse cara. Você pode ver que às vezes que ele foi usado pelo Roger, ele deu a vida, cara. Verdade. Pegou o Fernandinho também, que estava meio em segundo plano e trouxe. Quer dizer, aí o mais jovem vê aquele cara que já foi vencedor, campeão de tudo, correndo pra caramba, vai correr. Aí deu um padrão, uma forma de jogar, vamos jogar aqui, marcava uma... E foi isso, foi valorizando. É um cara que é inteligente, trabalha, tem pessoas competentes do lado dele e as vitórias fazem com que qualquer trabalho flua. Graças a Deus está bem, é um cara que merece, um cara batalhador, um cara muito honesto, muito íntegro, o Roger. Uma carreira assim sem risco. Você nunca ouviu falar nada do Roger nos times que ele passou. Então, só carimba o que a gente já sabia, imaginava e vinha falando do Roger aqui há muito tempo. Mas é importante esse depoimento. Esse jogo das 11 horas de amanhã, ele é comemorativo aos 20 anos da conquista da Libertadores da América. E do Banguzinho. E do Banguzinho também. E também é beneficente, só para frisar bem. Quer dizer, quem for vai ver todos os jogadores daquela época e ainda vai colaborar por uma causa nobilíssima. Que ontem eu estava ouvindo o Dinho e o Paulo Nunes na
Na Bandeirantes com o Zé Aldo, eles falando exatamente disso. Então até isso é ótimo. Vou retomar então esse assunto da questão do Roger pelo seguinte, você já trabalhou com um treinador que não confiava no grupo, externava não confiar no grupo, e como é que é trabalhar dessa forma? O que acontece? Quando você, por exemplo, eu já trabalhei com um treinador que eu sabia que se eu não fizesse gol no primeiro tempo, eu ia ser substituído. E isso vai... Não era o Filipão? Não era o Filipão. Isso vai causando uma insegurança. Ou, por exemplo, tu tem um jogador da posição A, machuca o titular, ele improvisa. Isso vai causando desgaste em qualquer grupo. Aí sabe os caras ficam putos. Não vou correr para esse cara aí. Vai perder 2, esse pô vai cair. E é assim, e hoje funciona assim no futebol. Nildo já prescreveu isso faz tantos anos. Diz quem é. Diz quem é esta mala. Eu acho que assim, uma dos motivos por qual eu saí do Grêmio foi dizer que eu perdi. Os títulos que eu perdi eu não joguei, estava no banco e não entrei. Que foi o Mundial e a Copa do Brasil de 95. De 95 por Corinthians. Tu chegasse a dizer isso, né? Eu dei uma entrevista, eu só recebi assim que nós vamos te emprestar para o Palma de Mallorca ou para Portuguesa. Eu, não, para Portuguesa, não quero ir para a Espanha. Não. E foi. Eu acho que, por exemplo, foi o que aconteceu agora. O professor Luiz Felipe, vitoriosíssimo, cara fora de série, mas perdeu o plumo. A verdade é, e não é só a gente que vai falar, toda a imprensa nacional falou a mesma coisa. Aí o Roger pegou a linha ao contrário dele. Eu vou dar carinho, eu vou valorizar. Nildo, posso estar fazendo a leitura equivocada. Você é agradecido, mas lá no fundinho você tem uma pequena mágoa do Filipão. Porque eu poderia ter sido campeão brasileiro. 96. Você e sabia, o Grêmio jogou sem centroavante. Pois é. Você sabia que era bom, você sabia que daria conta do recado e se sentiu sacaneado, para usar uma palavra boa. Eu acho, assim, porque por exemplo, eu sempre confiei no meu potencial. Eu sempre confiei. E quando você confia no seu potencial, você acha que se você está ali dentro, você pode ajudar mais. Se você não está, você não vai ajudar. Mas eu acho que tudo tem um tempo certo. Eu saí no tempo certo. Hoje eu sou ídolo do Grêmio. Eu tenho uma bandeira lá em Campo Bom, que faz um trapo, né? Vim, autografei num churrasco lá com a galera, quer dizer, e isso não tem preço, não tem dinheiro que pague. Porque quantos atletas de seleção já passaram pelo Grêmio e não tem esse reconhecimento? É verdade. Tem total razão. Tu tem gol de título. Gol sabe de lá o que é título isso? também. Quantas vezes reproduziram as rádios esse A gol? tua lesão foi contra o Bragantino? Não, minha lesão foi contra o Corinthians no Morumbi. Você foi pular para cabecear e... Aí eu até rompeu. falei que o Elias tinha me chutado tudo, porque a sensação é que você Elias leva um bico. é o Zé Elias? Não, o Elias lateral. Lateral, tá. sim. Aí depois eu pedi A desculpa. sensação é que o cara te dá um bico no calcanhar, leva uma né? pedrada e tudo. Mas também eu devo agradecer aos médicos da época do Grêmio, doutor Celso Bonzoni, doutor Márcio Bonzoni, Ainda tá lá. Celso Jacob Finado. falecido. A equipe médica do Grêmio, eles fizeram uma cirurgia que foi uma das primeiras. E eu nunca senti nada até hoje. Jogo minha bola, tudinho, que eu disse, parabéns. Foi a única lesão grave que eu tive no futebol e graças a Deus eu estava num time, num departamento médico extraordinário. Bacana. Que eu recuperei, voltei a jogar, fiz o gol, cala a boca e... Bom, mas vamos falar então, rapaziada, aproveitando o Nildo aqui, vocês, se o Grêmio tem condições de vencer o Palmeiras fora de casa. Porque agora é o seguinte, a rodada foi boa para o Grêmio, no sentido em que o São Paulo, que empatou ontem em casa, não encostou, o Flamengo perdeu, não encostou, mas o Grêmio está olhando ali para o Corinthians. Agora está 6 pontos. E o Corinthians, gente, enfrenta o Santos, que está jogando uma bola redondinha. E não seria nenhum exagero esse Corinthians tropeçar, perder ou empatar mesmo jogando em casa. E o Grêmio pode Vê só, colar. o Santos que ganhou bem do Atlético Mineiro contra um Corinthians que teve dificuldades. Contra o Atlético. Não, estou pegando a última rodada. O Corinthians ganhou do Joinville, né, com algumas dificuldades. Sim. E o Santos venceu muito bem o Atlético Mineiro. Mas nessa rodada o Corinthians perdeu para o Inter, na mesma rodada. Eu estou pegando a trajetória. Eu estou além do jogo do Internacional, vou pegar o jogo do Joinville. Porque o Corinthians, quando fez aquele jogo contra o Grêmio, ele já passou a apresentar dificuldades e ser questionado em relação à qualidade do rendimento para esses jogos subsequentes. Sim. Então ele pega um Santos que, é verdade, perdeu para a Ponte Preta, mas também conseguiu uma vitória importante contra o Atlético, mais embalado do que o próprio Corinthians.
Então acho que é um clássico bem interessante. Acho que o Corinthians vai marcar a toca nessa rodada. Sabe que eu sou um matemático incorrigível. De novo, o Corinthians vai jogar às 11 da manhã, né? Às 11 da manhã Sim, contra o às 11 da Santos. manhã. Já está pagando o preço. Agora, quer ver, às 11 da manhã ele já está se complicando, né? Mas eu sou um matemático incorrigível, ainda mais arriscando que o Paulinho está editando o programa. Se o Grêmio fizer 24 pontos em 36, nada impossível, 2 pontos por partida, o Grêmio vai a 72 pontos. Tem 48, mais 24, 72. Pontuação de campeão. Obriga o Corinthians, que tem 54, a fazer 18 em 36. Parece pouco, mas se olharmos a trajetória mais imediata do Corinthians, pegando pequenos fora de casa, Ponte Preta, não me lembro mais quem, não é Joinville, é um outro pequeno, o Corinthians vai ter dificuldades já agora contra o Santos e na sequência também. Então o Grêmio Mas o Grêmio também vai ter, o Grêmio tem o Grenal pela frente ainda. Não, o Grêmio vai ter dificuldades, mas agora o Grêmio tem o Palmeiras, que é complicado porque o Grêmio vai ser em 6 ou 7. Mas depois o Grêmio pega o Avaí e vai faturar 3 pontos. Quando o Grêmio pegar o Avaí, o Corinthians pega o Figueirense. Figueirense. Mas fora de casa. Não cansou de secar o Grêmio. Figueirense, e aí, Chico, só para completar, o Grêmio vai a Minas Gerais jogar contra o Cruzeiro, é complicadíssimo. Mas na sequência de 4 jogos, o Grêmio terá 3 na Arena. Então, e depois ainda vai dar uma encostada. E ainda vão sobrar mais 4 jogos depois dessa sequência de 8, mais 5 jogos, né? Porque um o Grêmio já jogou. Então, dá para encostar bem no Corinthians. Tem que começar ganhando desse Palmeiras, que é um time também muito irregular, né, gente? Ele não sabe o que esperar do Palmeiras. Faz às vezes uns grandes jogos, como fez contra o Fluminense, daqui a pouco acaba... O Grêmio vai esfacelado, mas vai ter os melhores jogadores. Vai ter o Fernandinho, que está jogando bem. Vai ter o Pedro Rocha, que é uma boa alternativa. Foi esfacelado contra o Corinthians e foi lá foi bem. Deu a gente tem o Cadu aí, ô Paulinho? O Cadu tá aí. Vamos chamar o Carlos de la Rocha, que acompanhou o treinamento e tem informações do time do Grêmio que entra em campo. Fala, Cadu. Amanhã foi de muita chuva no CT Luiz Carvalho, mas teve treino do mesmo jeito. Os titulares ficaram na academia, mas dentro de campo, uma novidade. O volante Maicon participou normalmente das atividades, ele que estava com uma lesão muscular e ficou de fora dos últimos jogos, mas apesar disso, ele não viaja para São Paulo, onde o Grêmio enfrenta o Palmeiras. O Galhardo está fora, sentiu um desconforto muscular na coxa direita, não é uma lesão, mesmo assim ele não viaja aí para São Paulo e o substituto deve ser o Lucas Ramon. Outro desfalque confirmado é o Marcelo Groy. O goleiro segue ainda com o torcicolo, segue com dores e por isso não joga contra o Palmeiras. E quem entra no lugar dele é o Thiago. Até então, nada fora do normal. Isso até a informação de que o Giuliano não joga. A comissão técnica decidiu retirá-lo da viagem, pois o jogador está sobrecarregado e por isso o Grêmio tem mais um desfalque para a partida contra o Palmeiras, que está marcada para 6h30 da tarde deste sábado no Pacaembu. Valeu, Cadu. Não tem o Giuliano, não tem o Marcelo Groy, não tem o Maicon. O Grêmio está bem... Não tem o Edinho com cartão. Não tem o Edinho. Que seria o substituto do Maicon, né? Puxa vida, o Grêmio não, tá esse é o momento que o Grêmio vai mais desfalcado. Né? Eu colocaria o Marcelo Oliveira na meia cancha e o Marcelo Hermes na lateral, porque... eu acho que ele vai fazer isso aí. Não pode colocar o Schuster. Com todo respeito ao Schuster. E se puxar um, fica muito aberto. Um que poderia ser puxado é o Giuliano, que também não joga. Pois é. Então, dali para frente o Grêmio está bem. Tem o Douglas, tem o Luan, tem o Fernandinho, tem o Pedro Rocha. Não tinha saído, né, nesse retrospecto recente, o Juliano ainda não tinha. Ele é o motorzinho do time, né, cara? Ele faz o Douglas jogar, com o Maicon. Ele faz o Luan jogar, faz o Douglas jogar. Esse era jogo. E não tem um cara com a característica dele no time. Esse é jogo que, para efeito de tabela, o Grêmio tem que ganhar. Mas pela circunstância, empatezinho, o empate já é aceitável. O empate já são 2 jogos fora, né? E torcer que o Corinthians perca. E o Atlético Mineiro joga contra quem? Até vamos ver aqui. Atlético Flamengo. Flamengo, é complicado. Olha, porque o Flamengo estava muito bem, ontem já tomou um tufo do Corinthians. É porque, né? Que abdicou do fator local. OEder tem razão. Achei que tu ia dizer que o futebol está nivelado. Não, eu também tá. Fala, Nildão. Eu comentei sobre isso. Se você joga no Maracanã para 40 mil torcedores, é completamente diferente de que os 70 de Brasília. Porque não são torcedores habituais. Porque, por exemplo, a torcida do Flamengo, ela vai cantar e incentivar o tempo todo. O local de jogo já é conhecido dos atletas. Referências do gramado? A referência. Não, e a cobrança do torcedor, entende?
É a mesma coisa que você, por exemplo, o Flamengo joga sempre com o torcedor. É diferente. E eu acho que assim foi uma soberba que não sei se deixaram levar, que o... Ganhamos 6 já. Ganhamos 6. E o Flamengo não é esse time todo. Pode sobrar. É verdade. É o verdade. sprint aquela do novo treinador e tal. O brasileiro está tão equilibrado que a equipe consegue ganhar 3, 4 partidas. O Inter agora? Ele dá uma... o Inter que estava lá embaixo, próximo da zona, hoje está respirando o G4. Isso aí, 2 pontos. Ganha mais 2 partidas, ele está no G4. Tá tudo nivelado. O Corinthians tem 2 tropeços, o Grêmio ganha 2 seguidas. Primeiro colocado aqui já. Só que o Ribeiro Neto está falando que está tudo nivelado, mas do primeiro ao oitavo é só time grande. Só time grande. Os nivelados. Estão todos nivelados por cima. Nivelados por cima. Viu só? E o Inter recebe o Figueirense, a gente está com a tabela aí, ó. Até o Inter, me parece que são os postulantes ao G4. Mesmo que o Atlético Paranaense faça uma boa campanha. Vai focar na Sul-Americana, Chico. Sabe por quê? Tem isso. Porque ele pode ganhar uma vaga com muito mais facilidade. Aliás, é o único brasileiro que pode ganhar essa Sul-Americana. E aí, mas é pré, né? Entra na primeira fase, né? Não entra na fase. Mas o quarto colocado do brasileiro já entra na pré. Também. Então o máximo que ele pode conseguir é uma pré. Tem razão, porque os 3 lá, Corinthians, Atlético e Grêmio, estão encaminhados. O Inter tem que aproveitar essa... O Inter tem um jogo bom para ganhar, jogo contra o Corinthians. Tem que surfar a onda desse jogo. Não, agora eu acho que esse jogo aí, agora vai, tá? Agora vai. Não, a gente brinca muito, eu sempre digo isso, é o time do agora vai e não vai. Só que eu acho que agora vai, Chico, porque o efeito psicológico, o efeito de vestiário de uma vitória contra o líder da maneira que só quero lembrar uma coisa para você. Da maneira que foi conquistada pelo Internacional, ela muda o ambiente, ela fortalece o grupo. E a forma da comemoração do gol, por exemplo, o Valdívia abraçar o Argel, a brincadeira do Argel com o Paulão, isso aí, né? Eu comentei esse jogo, estava com a minha esposa assim, eu joguei algumas vezes contra o Argel. O Argel, ele veste a camisa de uma forma que ele está ali na beira do campo como se estivesse lá dentro. E esse grupo de jogadores, esses jogadores do Inter, eles estão vivendo isso hoje. Eu nunca vi uma partida do Inter esse ano como eles fizeram contra o Corinthians, cara. Sem dúvida. Cara, o Rodrigo Dourado se jogou na frente da bola ali de uma forma assim ali que parece que era um prato de comida. E o volantão lá correndo pra caramba aos 42 de segundo. Newton. Cara, quase morrendo. Sabe, não, mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É vestiário. Eu tenho certeza que o maluco do Argel lá, ele deve fazer, sabe, aquela expressão dele lá. Maluco, beleza. Sabe, que motivou. Aliás, depois eu gostaria, porque eu recebi uma informação, e eu espero que você dê espaço para o João Batista Filho depois do programa, tá? Só vou dar esta... Depois do programa? Depois no programa, tá? Porque quem vai dar informação é ele. Quem vai dar informação é ele. E eu espero que tu dê espaço para ele falar. Olha aqui, Chico, por que eu não daria? Não, tu vai ver depois. Na verdade é o seguinte, eu só vou antecipar que é a hora do confete. Só isso. Chico, deixa eu só fazer uma leitura dessa tabela, que vocês vão ver que como o futebol nivela, muda, mas não muda tanto assim. Do primeiro ao oitavo, são só times grandes. O 9º foi campeão brasileiro, que é o Atlético Paranaense. O 10º foi campeão brasileiro, que é o Sport Recife. O 11º foi campeão brasileiro, que é o Fluminense. O único que destoa nesse campeonato da separação dos grandes para os pequenos é o Cruzeiro. Só. Tá lá embaixo, né? Cruzeiro que é bicampeão brasileiro. E a Chapecoense está ali no meio também. Tá com 31. Já teve melhor. Empatou ontem com o São Paulo no Morumbi na volta do Rogério Ceni. Aliás, sabe o que disse o Rogério Ceni a respeito? O quê? Que o Ganso fez muita falta, porque o Rogério agora ele fala como dirigente. Sim, Se nós tivéssemos o Ganso, mas o Ganso estava no departamento médico, e o Ganso é que dita o ritmo do time, o entrosamento do time. Eu vi o Ganso jogar na minha frente domingo, é uma vergonha. É uma vergonha. Ele caminha em campo. Mas domingo ainda ele foi bem. Jogou, ele não jogou. Eu não gostei. Mas ele tem um toque bonito. Eu posso falar do Paulo Henrique, assim, porque o Paulo Henrique foi meu atleta no Sub-17 do Paysandu com 16 anos. O Paulo Henrique, ele teve a base todinha no futsal. E eu acho que devido a jogar tanto futsal que ele estragou aquele joelho dele assim. E o Paulo Henrique, ele sempre ele foi assim um cara assim meio se achando. Você lembra de uma partida, de uma final que o treinador queria substituí-lo? Sim. E ele fez que não. Santos e Santo André. No campeonato da base lá em Belém do Pará,
quando chegava a 10, acabava. Por quê? Teve um campeonato lá que um time pequeno perdeu de 40 para o time do Remo. Aí, para não afetar a cabeça dos garotos, chegou em 10 para. Aí um jogo, o Paysandu e Santa Rosa estava 8 com 17 minutos. Aí eu comecei a substituir, eu fui tirar o Ganso, era o Paulo Henrique na época, e ele não vai sair. Tudo. Mas é um cara que é muito técnico, mas as lesões atrapalharam muito ele. E a cabeça também, né? E isso também, é um cara assim que, não sei, não saiu na hora que tinha que ter saído, ou não foi para a Copa na época. Viu o Neymar crescer demais, que surgiu com ele. E na época que surgiram os dois, se dizia que o bom era o Ganso. Aquele jogo contra os... Mas tecnicamente era muito bom. O problema é que o futebol ficou muito dinâmico. Por exemplo, o Maico estava sendo escrachado no São Paulo. E hoje ele é o referência ali naquele meio campo do Grêmio. Sem dúvida. Impressionante, né? Quer ver, naquele jogo Brasil e Estados Unidos, estreia de Mano Menezes, Lembro. a atração era o Ganso. O Exatamente. Neymar entrou no segundo tempo, ou cresceu no segundo tempo, que o Ganso jogou uma enormidade. Finalmente, eu falei, assistindo em casa, temos um camisa 10. Agora tu vê o que é a cabeça e a estrutura, né? Porque o Neymar procedeu da mesma forma que o Ganso procedeu. Exatamente. Só que o reflexo foi grande, como foi o do Ganso, mas o Neymar, orientado, né, com a questão da família, né, do pai, da mãe chegar. Ele fez 2 episódios com o Dorival Júnior. Ele pediu desculpas para o treinador e aprendeu com o episódio. E o René Simões, nessa época, disse que nós estávamos criando um monstro, né? E futebolisticamente realmente criamos. Ele tinha razão. Mas ele tinha um temperamento complicado. Vocês não deixaram o João Batista participar do programa hoje, né? Por falar em criar um monstro. Exato. Tu que não tá deixando de falar. Que coisa, João. Pô, quase não falou hoje, rapaz. Eu dei um pulinho ali no comercial, já subi, já voltei. Opa. Tá tudo tranquilo. Olha só, Chico, antes dessa revelação, e a gente tem uma revelação para fazer, eu e o Ribeiro Neto, uma informação que eu consegui colher hoje lá no estádio Beira-Rio, algumas participações dos nossos telespectadores, tá? Murilo tá dizendo o seguinte, eu vi na internet que o Ribeiro nasceu em 68, mas não consigo acreditar que ele tenha só 47, deve estar errado, segundo o Murilo. Na verdade eu tenho menos, eu tenho 45. O William está dizendo que o Chico Garcia realizou o sonho de todos os telespectadores porque calou o Ribeiro Neto por 5 minutos. O Lucas, se o Rec é o mais velho, o Ribeiro tá judiado, hein? Muito obrigado. Pega o endereço dele aí que eu quero mandar flores para ele. É o Lucas. Isso que o João Batista é teu amigo, hein, Ribeiro? Olha aqui, e o Giovanni tá dizendo o seguinte, agora sobra porrada pra todo mundo, Chico, até pra ti, ó. Giovanni é o nome do cara. Chico está implicante com o Ribeiro, se tornando irritante assisti-lo. Penso que o ego subiu na cabeça. Eu também acho. É isso mesmo. Tô meio mascarado. E a gente, pra finalizar, eu tô do lado do Chico. Vocês não param de falar que eu também vou ter que ter meu espacinho. A gente preparou uma sacanagem, porque como vocês não estão bonitos agora, a gente pegou fotos, um telespectador mandou fotos de vocês bonitos em outras épocas. Olha só. Nossa Senhora. Tá ali o Ribeiro Neto tocando violão. Cabelo naquela época. Copa da Alemanha em 2006 eu tinha cabelo. Que coisa. Eu vou te dizer, eu tô mais bonito agora. Quem é aquele cara bonitão de violão lá? Ribeiro Neto, infelizmente é você. De cabelo. Mas tem todos ali, ó. Cabelo! Aumenta isso aí, rapaz! Eu era pegável naquela época, cara. Sim, te pegavam pelos cabelos e te arrastavam. Ai, Ribeirinho, tá ali o baldaço. Até eu apareci ali também. Eu diria que o tempo melhora as pessoas. Algumas, né? Só para algumas. Algumas, nem todas. Eu meti uma gravata lá. O chefe tá mais bonito. Tu te lembra aquela foto, Ribeiro? O chefe tá melhor aquela agora, foto. Não, o chefe tá muito bem, sempre. Aquela foto minha lá, tu te lembra que era o fotógrafo, né? Sim, eu. Exatamente. Deu pra ver, porque ele enquadrou mais o céu e o restante da foto. Mas o detalhe é o seguinte, esse foi um pedido meu. Bom. Agora, assim, ó, com toda... Deixa aí, tchê, com todo o respeito e a minha pouca humildade, né? Eu tô muito bonito nessa foto, né? Depois foi o meu ego que subiu. Que saudade do passado, hein, Ribeiro? Meu Deus do céu. Eu tenho saudade de tanto. Vamos fazer um break, uma pausa aqui, porque a galera se agitou e daqui a pouco a gente volta com mais dos donos da bola. Até já. A gente segue projetando aí os jogos do final de semana. Lembrando que a dupla Grenal entra em campo no sábado, hein? A Rádio Bandeirantes, inclusive, vai acompanhar
o clássico Corinthians e Santos, domingo 11 da manhã, porque é um jogo que interessa demais. Depois também vamos acompanhar Flamengo e Atlético. A Rádio Bandeirantes vai estar cobrindo tudo. Muito bom, muito bom. Que rodada interessante, hein? É mesmo? Se tudo der certo, um em segundo pode terminar e o outro no G4. Então uma mala, né? Cara, o Ribeiro Neto não dá. Pô, que mala, não cara. dá. É um carimbador maluco. Vamos homenagear o REC aí. Bota aí Inter e Figueirense do ano passado, Argel versus Abel. 3-2. Foi o jogo que... esse é o do primeiro turno, né? Não foi o do segundo que levou. Não, é o que Inter houve pra... 2 vira. Quem ri por último, ri melhor. Esse é o do Eu Beira-Rio. ia dizer que o Figueirense e Inter é sempre um problema, tá? Já vou avisando. Começou o Urubu aí. O Figueirense sempre incomoda. Não, é um problema até para classificar para Libertadores. Foi em cima do Figueirense que o Inter classificou para Libertadores. Lá é pior, Ribeiro. Mas lá é muito pior. A dupla Grenal, historicamente, tem dificuldades lá. O Figueirense incomoda o Inter. Agora, eu vou usar a frase do Daniel. Eu sei que o Ribeiro tem até razão. Obrigado. Não existe mais jogo jogado, existe até um certo nivelamento. Olha o D'Alessandro. Mas eu arrisquei dizer nesse programa, nessa mesma cadeira, que o Inter era favorito contra o Corinthians pelo fator local, pelo Argel, pela torcida, pela entrega dos jogadores. Arrisquei, porque não era o mais condizente com a realidade. E hoje, a frase é do Daniel, quando joga contra os pequenos. Se a gente vê dificuldades contra os pequenos, não pode almejar nada na competição. Claro. Porque esses aí tem que ganhar. É isso aí. Tanto é verdade que já a tabela está dividida. 10 para cima, 10 para baixo. É isso aí. Então o Inter tem que... O Figueirense está lá com 27, o Coritiba já saiu de lá, o Figueirense vai querer sair, mas quem tem que pensar isso é o Figueirense. O Internacional tem que fazer um jogo bem feito e ganhar o jogo, independente de não ter D'Alessandro e Sacha. Paulão fez gol contra o Figueirense aqui ano passado, hein? Paulão, hein? Sempre Mostra pra eles, Paulão. Sempre para ele, sempre. Resultado final? 3-2 pro Figueirense. Esse é o tipo de jogo. Só que o Argel agora é técnico do Inter. Esse é o tipo de jogo como o São Paulo teve com a Chapecoense. Desperdiçou 2 pontos. E o Inter, se almeja, está no G4, em hipótese alguma pode desperdiçar esse ponto, cara. É que na verdade é o seguinte, o Inter não pode desmerecer o que ele fez. É verdade. Né? Ele Conseguiu não pode ganhar desmerecer. do líder. Por isso que eu cobro do Grêmio o seguinte, o Grêmio fez um baita resultado contra o Atlético Mineiro. Contra o Corinthians, excelente, empatou lá, mas eu pego o jogo do Atlético Mineiro. Por que eu questiono os pontos que o Grêmio deixou de fazer contra o Curitiba e contra a Ponte Preta? Porque daqui a pouco tu diminui esse jogo, que é o que vai fazer a diferença. Tu pontuar contra o grande é o que faz a diferença, porque te obriga a ganhar dos pequenos, e o plus é Corinthians, Atlético Mineiro, né? São Paulo. No café com o presidente hoje, lá no Inter, que o presidente convidou a imprensa, o presidente disse o seguinte, não fosse aqueles árbitros, fosse o árbitro, até foi uma pergunta do Meneghetti, e aí o Meneghetti disse o seguinte, os árbitros, presidente, o Meneghetti falou para o presidente, os árbitros. E o Jean-Pierre não apitou mais. Se o Inter tivesse vencido o Avaí, o Inter estava no G4. O presidente Vitório lembrou disso. Bota mais 3 pontos nisso, não precisa fazer cálculo nenhum mais. Só essa vitória. 40 vai para 43. Aliás, nos deem mais detalhes desse café com o presidente, aí algo que ainda não foi dito. O presidente disse que o Arangue só sobrou 1,8 milhões de euros para o Internacional, o mais foi para o Sonda. Pau da negociação do Escoco e do Forlan. Essa é a grande verdade. Disse que o Anderson... Na negociação passada? Não, por mais erro que o Anderson seja... E a gestão passada pode dar um pau em algumas coisas erradas que o Vitório Piffer fez esse ano? Dá. Não, só para saber. Aí o presidente disse o seguinte, que o Anderson é 20% do que custou o Escoco ou do que custou o Forlan. Mas quem é que deu a melhor resposta? Ele foi para se defender da contratação do Anderson, entendi. Agora eu entendi. E se esclareceu também nesse café com o presidente. Estava aqui o Forlan também, vou te contar, tá? Tá, tudo bem, Ribeiro. O Forlan se esperava uma coisa e veio outra, tá? Não vou tapar o sol com a Mas foi um lance contigo. Custou uma fortuna. Mas foi um lance. Tá bem. Melhor jogador da Copa do Mundo ele não foi, contrata. Ele foi o artilheiro mais caro do Campeonato Gaúcho. Gaúcho. Que ele jogou a Copa do Mundo, foi 2010, meu bruxo. E 2 anos depois ele estava aqui. Um ano depois. Tu tem razão, e tal, só que o clube não ganha com isso, gente. Não é desmerecendo o que foi feito, claro que tu vai valorizar o que tu fez. Não precisava, mas... E nesse caso, nem mereceria tu criticar o que aconteceu, porque tu também cometeu o mesmo erro. Eu quero só saudar. Aí vem um dirigente e diz para ele que ele perdeu para o Mazembe, perdeu para o Tigres. Mas eu acho que foi saudável. Sem dúvida. Eu achei muito bom. Muito bom e a promessa é que teremos mais outros cafés
com comeu o o presidente, Ribeiro. que é muito bom, porque a gente conversa, a gente pergunta, a gente... Né? Aliás, eu perguntei sobre o Argel para o presidente Vitório Pífero, qual foi a meta. Aliás, eu ia falar no apito final da Rádio Bandeirantes, não falei sobre isso. Qual é a meta que ele estabeleceu para o Argel? Ele não estabeleceu meta nenhuma. Não, para nenhum técnico. Ganhou, tá bem, perdeu, tá ruim. E quando chegar na meta, dobra a meta. Não é bem Mas claro. Ganhou, tá bem, perdeu, tá ruim. O Inter vai jogar a Florida Cup e o auxiliar do Argel vai vistoriar lá as dependências que o Inter vai ficar. Então dá a entender que o Argel vai fazer a pré-temporada, mas não tem garantias, de acordo com a pergunta do Ribeiro. Outra coisa, eu lamento, né? Em relação ao que o Inter deve para o Escoco e para o Forlan, o vice jurídico disse que somando os dois, o Inter deve 5 milhões de dólares. Opa. Então dá 20 milhões, deve ser 10 para cada um, mais ou menos. A gente tem aí, vocês vão lembrar desse jogo, a última vitória do Grêmio contra o Palmeiras em São Paulo foi em 2008, naquela grande campanha do Grêmio Celso Rotti. E o Tcheco bateu uma falta, ela passou por todo mundo e o Marcos viu ela entrar no cantinho. 2008. A bola tá rodando, como é que vai ter falta? Eu também foi uma cobrança de falta. Bateu curta, ele deu mais um toque. Isso aí. Levantou uma cobrança de falta? Impossível. O goleiro fez golpe de vista e tomou. Ele pegou a bola na meia esquerda e de alguém, é isso? Então tá, então falta. Tá bem. Okay. Obrigado, viu, Chico? É que eu consigo enxergar e tudo. Tocaram a bola pra ele, deu mais um toque. É isso aí. Pô, depois o Chico que tá agressivo. Não é, o cara fala, então eu tô vendo que é uma coisa contrária. Ô, Ribeiro, calma o coração. Olha que o Tcheco fez um grande ano em 2007, fez um grande ano em 2008 e não foi agraciado com títulos que seriam maravilhosos. Um seria um título brasileiro, com um Grêmio desacreditado. O técnico estreou demissionário contra o São Paulo. E 2007, o Grêmio recém tinha voltado dos cavacos da segunda divisão. Foi Quer dizer, da Libertadores. Ganhou 2 gauchões e não conseguiu ganhar a Libertadores, mas chegou onde podia chegar. Eu me lembro que esse foi jogo na final. Tinha um limite, né? Esse jogo era considerado dificílimo pro Grêmio. Sim, o Palmeiras estava bem no campeonato. campeonato. Era o favorito e eu tive a possibilidade de transmitir esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Impressionante o que murchou o estádio com o gol do Grêmio. É mesmo? Não, assim, ó, o torcedor do Palmeiras viu que não tinha mais nenhum poder de reação. Não, tu tá debochado, né, Ribeiro? Vamos pro intervalo e na sequência a gente volta com mais os donos da bola. Promoção Skin Oktoberfest. Acesse o site e participe. Vamos conferir a boleirada nas redes sociais aí com a Manuela Ramos. Reconhece quem é quem na foto? Teve um Valdívia corneteando o Corinthians. E não foi o Colorado. O Douglas ainda está comemorando a vitória gremista diante do Atlético Paranaense. E o Marcelo Oliveira está se declarando para a esposa. Já o Luan postou uma foto com um amigo. Alisson Farias compartilhou um momento seu pelo Inter. E olha ele aí, Alan Ruiz de volta às redes sociais. E é claro que não podia faltar ela. Tá a fim de aprender a lutar? A Carol Portalupi, filha do Renato, te ensina como. E aí, alguém vai encarar? É uma grande fase agora. Eu encaro, não tem problema nenhum. Apanhar dela não tem problema. Dá pra correr o risco. Eu aceitaria. Eu aceitaria tomar uma sova. Não tem problema nenhum. João Batista Filho, não vou te perguntar isso. Qual é a revelação que temos aí no programa, eu sou hein? comportado, né, Calma, Chico? cuidado. Não, eu sou comportado, eu sou tranquilo, tô quieto. Olha só, Chico, a revelação é a seguinte. Estive no Beira-Rio hoje e eu fiquei sabendo o que o Argel falou para o Paulão após aquela jogadaça do gol contra o Corinthians. Paulão, não te emociona. Contra o Figueirense, faz o simples e fica na tua. Ou seja, Ribeiro Neto é um monstro. Se for 40 Muito obrigado, um grande abraço, pode terminar o programa. Se for 40... Eu deixo você não ficar constrangido. Se for 40 do segundo tempo e tiver 0-0, o Argel vai gritar: vai, Paulão, te fresqueia como tu quiseres. Porque ele que salvou a vitória do Argel. Ajuda aí, Argel. Pode pedir desculpas, não fica feio. Até depois disso. Obrigado pela tua presença, bom jogo amanhã, muito bom te receber aqui. Eu que agradeço mais uma vez, torcida do Grêmio, vamos encher a arena, essa causa nobre. Prazer imenso estar aqui com os amigos, revê-los. Pessoas que foram muito importantes na minha carreira. Eu tenho sempre lá na minha estante lá
Os troféus que eu recebi da mão de cada um deles aqui foram vários. Muito bom. Preliminar amanhã, Reg? Preliminar amanhã com o Lisca. Olha aí. O Lisca ficou para trás da fila, né? É. O Julinho, o Argel e tal, mas ele ainda acredita que vai treinar Grêmio Internacional e estará aqui. 11 da manhã, Lisca doido aqui no Preliminar. A gente volta segunda-feira. Ele vai tocar aqui, mano. Bom final de semana, tchau. Acompanhe os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 7h20 da noite, informação com credibilidade. De olho na notícia. Jornal da Band. Apresentamos o aplicativo da Band. Com ele, você pode assistir a nossa programação ao vivo, participar dos programas, ver e rever seus vídeos preferidos a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não é só isso. Através do aplicativo da Band, você tem acesso a conteúdo exclusivo. Mais de 1 milhão de pessoas já estão usando o aplicativo da Band. E você não pode ficar de fora. Baixe agora mesmo. É de graça. Disponível para Android, iOS e Windows Phone. Leve a Band com você. Agroband, todo sábado às 7h30 da manhã, aqui na tela da Band. Eu sou autor de 2 livros. E eu penso em escrever um terceiro. A minha intenção é escrever sobre super